Agora eu quero trazer o relato de um rapaz. Esse mexeu demais comigo, e eu sei que você tem um sensitivo, aí vai mexer muito. Se você é sensitivo, presta atenção, porque eu tenho certeza, você é médium, paranormal, esse relato vai mexer com você. Esse rapaz, ele tinha uma história de um espírito, não é? Que manifestava nele. Manifestava, e ele não tinha, assim, um controle sobre isso. E quando esse espírito manifestava, ele ficava muito bravo, muito embrutecido e tal e tal. E aí, a tia dele o levou, não é? Para um centro de matriz africana, para uma religião de matriz africana. E levou, e quando lá chegou, disse, olha, ele tem canalização, ele recebe, não vai ter nada para ele parar de receber, não existe isso, não existe isso aí, não é? E eu me lembrei porque meu pai fazia isso. Meu pai ia nos terreiros, pagava o que fosse para tirar a minha mediunidade. E aqueles que eram mais... Eu conto isso no livro Clandestina, né, Di? No Clandestina que eu conto isso? Chakras também. Chakra também. Chakra é história de iniciado. Eu conto uma parte, no outro eu conto outra parte. Então me impactou muito, que eu me lembrava disso, né? Era para tirar, para eu não ter. E aqueles que eram cambalacheiros dizia a ele que conseguia, que custaria tanto. Nossa, gente, olha, isso é só um terror que eu passei com isso aí. E com ele foi a mesma coisa, assim, né? E ele foi em um, com a tia dele, que disse, não, isso não existe, não foi num sério. Olha, isso não existe, ele tem alguma coisa a aprender, que o aprendizado da manifestação espiritual é um aprendizado interessante, é uma forma de encarnação interessante para ajudar as pessoas a entrar em contato com o seu inconsciente. Não é? Quando a gente começa a ficar pronto de lembrar de outras vidas, é muito comum vir com um tipo de mediunidade que consegue manifestar um espírito, uma energia da natureza, né? Que é um orixá, enfim. E esse é uma forma muito interessante, né? Da alma, né? Da pessoa que está encarnada, que tem essa mediunidade, se aproximar da memória cósmica. Sair da memória do ego, né? Nós temos duas memórias, a memória do ego e a memória cósmica. Então, esse formato de aprendizado encarnatório favorece muito isso, aproximação com a memória cósmica. E ele encarnou nesse projeto, era uma família, ele já escolheu uma família que ele tinha já uma coisa, acreditavam, iam a centros, ele só não queria isso para o filho dele. E ele fala assim, meu pai dizia assim, se ainda fosse sua irmã, que é mulher, mas isso para homem não pega bem. E meu pai começou a ir nos terreiros, e aconteceu com ele o que aconteceu comigo. Eu disse a vocês que, né, tive empatia com esse caso. Aqueles que eram cambalacheiros diziam, me dá tanto aí que eu vou tirar, a gente vai fazer um trabalho e vai afastar. E aqueles que eram sérios, isso não vai resolver, isso não vai adiantar. Mas eu não tinha, ele falava assim, eu não tinha força, né? Eu era muito jovem e eu lembrava de mim assim, com 14, 15 anos. E eu fugi de casa aos 15 por causa disso, né? Está lá no livro, não vou ficar contando minha história não, que está no livro. Esse está no livro, então vai ver lá. E aí, meu pai me levava, e aí começou a ter uma turbulência muito grande. Começou uma turbulência, porque aí eu comecei a manifestar cada vez mais obsessores, ou espíritos muito materializados, não é, muito estranhos, que queriam ir para a barra, beber, entendeu? Era assim, sério o processo.
não é, que eu passei. Quando eu voltava assim, eu tinha fumado 3 carteiras de cigarro, bebi 2 garrafas de cachaça e tinha dores de cabeça, não ficava bem com aquilo ali, não me dava bem. E aí eu ia nesse centro com minha tia, nessa casa com minha tia, lá eles faziam os trabalhos, eu melhorava, mas passava a manifestar espíritos com missão também de ajudar outras pessoas, não é? Eu também estava ajudando ali, me cedendo, né, essa experiência e ganhando o contato com minha memória cósmica, aprendendo a desenvolver a memória cósmica. E era uma perturbação. Era uma perturbação, era uma perturbação. Eu comecei a ficar mal, porque eu entendi assim, não, aquele lá é cambalacheiro, né, não vai tirar isso de mim, e vai chegar a hora que meu pai vai entender isso. Então eu ia e fazia tudo que eles mandavam fazer. Na minha cabeça não ia ter efeito nenhum, e tinha efeito sim. Não é? De me desequilibrar, hoje eu sei que desequilibrava meus chakras, e eu tinha vergonha de contar na outra casa que eu fui à outra casa, não é? E eu fiquei pensando em mim, que quando eu resolvi sair de casa, fugir de casa, foi um peso também, eu fui muito criticada por toda a minha família, porque eu fiz isso. Mas só quem aos 15 anos que bota uma mochila nas costas que sabe por que fez isso, não é? Enfim, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter tido a história que esse rapaz teve. E ele começa a ter mesmo alguns desequilíbrios, Eu cheguei ao ponto que meu pai fez, não, isso aqui é psiquiatra. Eu estava achando ainda que era um negócio de mediunidade, porque eles acreditavam nisso, eu só não queria aquilo pro filho dele. Segundo ele, não pegava bem para homem. E aí eu comecei a ir psiquiatra e fui rotulado como esquizofrênico, né? Comecei a tomar remédios, porque eu também já estava alcoólatra, e foi assim. E um dia, saindo, muito dopado de remédio, não é? Eu ainda fui no bar para poder beber. Quando eu saí do bar, eu não estava bem, um ônibus me pegou e foi assim que eu saí de planeta Terra. E cheguei aqui no plano espiritual muito confuso, eu não sabia onde eu estava, eu só vi que não tinha meu pai, minha mãe, eu só dizia isso, eu não quero ver meu pai nem minha mãe. Eu não quero, eu não quero. E por mais que os mentores fossem me levando a viver situações para eu ver que eu já estava no plano espiritual, eu não conseguia, eu fiquei realmente muito confuso. Então foi muito trabalho de limpeza que eles fizeram nos meus chakras, muita limpeza de chakras que eles fizeram em mim, para tirar esse peso de energia, para que meus chakras pudessem de novo voltar a circular, a ativar a minha mente, ativar a minha inteligência. E eu levei a Lu 15 anos para me recuperar. Né? Eu saí da vida com 20 e poucos anos, saí de Planeta Terra com 20 e poucos anos, e foram 15 anos. Eu não fui para um umbral, isso não aconteceu. Né? Eu vi meu mentor e senti que eu devia confiar naquele homem, segui ele. Mas eu levei 15 anos, assim, fazendo limpezas, até o momento que eu comecei a dizer, não, estou no plano espiritual, aqui não pode ser a Terra, né? E recomeçar todo o meu processo. Tem 30 anos que eu subi, com 15 anos, em 15 anos que eu comecei a melhorar, e eu estou me preparando para um retorno à Terra. Aí em torno, já na era da transcendência, eu devo voltar depois de 2037. Eu estou me preparando para isso. Não foi uma
coisa fácil de entender por que isto acontecia comigo. Precisa saber dessas coisas. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: paranormal não é entretenimento.